É com imenso prazer que eu desejo a você a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Eu quero aproveitar este momento para meditar com você no livro do profeta Isaías, capítulo 33, verso 22, que nos diz assim: Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Este capítulo, ele inicia falando sobre o livramento de Jerusalém no seu momento de aflição. É interessante que na narrativa ele inicia dizendo: Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia, acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Isaías, ele é um profeta que trouxe a palavra do Senhor no período do ano 740 ao ano 700 antes de Cristo. Portanto, no século oitavo antes de Cristo. Um período em que nós conhecemos como o reino dividido de Israel. Neste período que Isaías começou a profetizar, estava ocorrendo o declínio das 10 tribos de Israel que ficaram ao norte. E Judá também estava em fase de ser sitiada pelos seus inimigos. É muito interessante observar que existe uma ascensão do chamado Império Assírio. Ele será tremendamente terrível, ele será muito cruel, porque ele não vai só subjugar os seus inimigos, mas vai tratá-los com muita desonra e com muita crueldade. Nós vamos ver, por exemplo, o grande Senaqueribe, muito conhecido pela história, pela sua arrogância, pela sua prepotência e pela sua crueldade. É interessante que Isaías escrevendo, no versículo 7 do capítulo 33, ele diz assim: Eis que os heróis pranteiam de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Nesse versículo 7, quando ele fala dos heróis que pranteiam, Isaías quer dizer o seguinte: olha, ainda que foi tentado todo tipo de paz no sentido da aliança diplomática, do convencimento do seu inimigo, por todos os artifícios humanos possíveis, políticos, econômicos, nada disso foi suficiente para superar as adversidades. É importante lembrar que neste período tentou-se uma aproximação dos assírios e até aceitou-se algumas regras, aceitou-se algumas imposições para se manter uma possível paz. Mas lá na frente, os assírios traíram os acordos que haviam sido feitos e voltou a subjugar de forma muito cruel ao povo de Israel. Nós vamos observar um pouco mais à frente, no versículo de número 14, já no início do terceiro parágrafo desse capítulo: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar dos homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então veja que Isaías ele traz aqui uma questão muito interessante, que os ímpios sofreriam lá na frente com todo o ardor do fogo da ira do Senhor. Mas aqueles que se afastam das abominações, da impiedade, aqueles que não agem com desonestidade,
que não aceitam suborno, aqueles que não querem ouvir falar dos homicídios, aqueles que fecham os olhos para ver o mal, ou seja, estes que estão buscando o refúgio no Senhor, encontrarão, estarão livres desta terrível ira do Senhor. No verso de número 17, ele diz: Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe, o teu coração se recordará dos terrores, dizendo: Onde está aquele que registrou, onde o que pesou o tributo, onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Então, mais uma vez aqui, o profeta Isaías, ele traz uma restauração ao futuro, uma vitória da parte daquele que seria o rei na sua formosura. Estes olhos o verão, então ele fala do futuro. Este rei que se levantaria, ou que se levantará para salvar o povo de Israel, salvar a todo o seu povo escolhido da parte de Deus, era o próprio Messias. E, portanto, nós cremos que ele referia-se aos tempos de Jesus Cristo, o grande restaurador da sua nação, o grande restaurador do seu povo e, por que não dizer, da humanidade, o livramento dos seus pecados e das suas abominações. E aí vem o verso 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Veja que aqui três poderes se encontram nesse versículo. O Senhor é o nosso juiz, judiciário. O Senhor é o nosso legislador, legislativo. O Senhor é o nosso rei, executivo. Interessante como esse versículo ele une a tríade do poder, que hoje no mundo moderno é muito praticada por várias nações do mundo. Então nós temos aí o tripé do poder. Então esses três poderes, eles estão no Senhor. É Deus que tem o domínio sobre esses três poderes. Sobre o povo de Deus é o Senhor quem manda. Sobre o povo de Deus é o Senhor quem julga. Sobre o povo de Deus é o Senhor quem determina as regras. É sob a sua vontade que estamos aqui. E eu acho interessante porque toda essa narrativa da profecia de Isaías, que nós vamos encontrar respaldo lá no segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 17, vamos ver ali a queda de Israel, e por volta do ano 722, e depois, na sequência do capítulo 18 em diante, nós vamos ver ali toda a dificuldade que Judá passou com relação ao cerco da Síria e depois da Babilônia. Então, portanto, cumprindo-se, né, a profecia de Isaías que havia sido dita anteriormente. O profeta Sofonias, que faz parte do chamado grupo dos profetas menores, Sofonias, no capítulo 3, versículo 14 em diante, ele diz: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o teu coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Este profeta, ele é
posterior a Isaías. Então, ele é mais, digamos, recente na história. E ele aqui, então, já está num período em que havia o cativeiro da Babilônia. É o fim do cativeiro sobre os judeus. Mas também é, concretizou-se naquele período o fim do Império Assírio, aquele terrível Império Assírio que Deus havia prometido também destruí-lo. Acendeu-se o Império dos Caldeus, mas Deus também já havia decretado sobre este império o seu fim. E agora acende o Império Medo e Persa. Interessante, meus queridos, que nós vamos ver que na palavra de Sofonias se cumpre também aquilo que Isaías já havia dito. Levantar-se-á para Israel, a filha de Sião, que é chamada Jerusalém, levantar-se-á o Senhor, este que salvará, este que será o rei de Israel, este que estará no meio deles. Então, havia promessa de restauração, havia promessa da vinda do Messias. Nós não vamos nos aprofundar nessas questões, porque são muitas profecias e são longas as suas reflexões, mas queremos aqui encerrar esta palavra, mostrando o que Isaías disse no capítulo 33, verso 22. Não tema, porque Deus é Ele que é o justo juiz, é Ele que é o justo legislador e é Ele que é o justo governador. É Ele que governa sobre nós, povo de Deus. É Ele que estabelece as regras sobre nós e é Ele que fará o juízo de todas as obras. Que Deus abençoe a você e a sua casa, guarde essa palavra no seu coração e que Cristo possa habitar em sua vida e na vida da sua família.